Olá, boa tarde. Hoje, 7 de setembro, e nós temos um pingo de liberdade numa data emblemática, especial. E eu quero te perguntar, Fernão, como é que você está em São Paulo? Se você assistiu o desfile, você vê que eu estou de verde e amarelo, mas propositalmente coloquei aqui um blazer preto, e depois a gente vai falar por que essa combinação que eu fiz aqui. E parece que nós dois estamos meio combinando, ambos de preto aqui. Como é que você Eu está? acredito assim. Cara, eu estou aqui perplexo, né, diante da vitória dos ladrões, né, o triunfo dos canalhas, a consagração da mentira. O Brasil está indo de mal a pior, né? Vamos ver. Hoje vamos conversar um pouco para ver se a gente especula até onde vai essa esculhambação, né? Vamos, temos um bom interlocutor para isso hoje aí. Exato, exato. A nossa audiência já está perguntando onde é que está o desembargador Sebastião Coelho. Ele já chegou, está aqui na nossa sala. Eu vou rapidamente colocá-lo aqui no nosso estúdio. Vou colocá-lo entre nós dois aqui. Boa tarde, desembargador. Ligue o seu microfone, por favor. Boa tarde, Grande Gerson. Sebastião. Boa tarde, Fernão. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, eu falava com o Fernão, desembargador, que hoje é uma data tão especial, e para mim, particularmente, que durante 32 anos eu dediquei a minha vida ao serviço da pátria no Exército Brasileiro, e nessa data, normalmente, a gente está envolvido nos desfiles cívicos militares, né? E hoje, para mim, foi um 7 de setembro muito diferente de todos que eu já passei em toda a minha vida. E eu quero dizer que a sua presença aqui hoje, ela é fundamental para que nós possamos conversar um pouquinho. E o Fernão, ele tem sido um arauto do debate mais estruturante dessas questões, tem sido um dos interlocutores que tem saído daquela superficialidade, a gente tem debatido questões que vão mais ao cerne dos problemas, e por isso o senhor foi escolhido a dedo para estar conosco hoje no Pingo de Liberdade. Então, muito obrigado pela sua presença, e eu vou assim, logo de pronto, já dizer que o motivo de eu estar de preto hoje e com a minha camisa verde e amarela é porque eu vivo um misto de sentimentos hoje. E eu vou fazer essa primeira provocação, antes até da gente mostrar as imagens do desfile, etc., eu vou fazer assim uma primeira provocação mesmo, eu creio que eu posso colocar dessa forma. Houve já uma tradição, né? Essa tradição veio desde 1995, que o grito dos excluídos é uma forma de protestar no 7 de setembro. Com certeza o Fernão lembra disso, do tempo que ele teve lá, inclusive no jornalismo, e sabe que essa iniciativa é uma iniciativa que conta ali com o movimento sindical, aquela ala mais alinhada com as pautas ideológicas da Igreja Católica, o próprio MST normalmente estava envolvido, e eu organizei vários desfiles de 7 de setembro em que nós tínhamos aquele grupo, normalmente era um grupo pequeno, barulhento, às vezes contratavam carros de som para protestar no 7 de setembro, e eles se denominavam como o grito dos excluídos, e sempre escolhiam uma frase. Este ano, a frase escolhida foi: você tem fome e sede de quê? E eu fiz questão de colocar nas minhas redes sociais, aproveitando essa levantada de bola aí do grito dos excluídos, eu que nunca os ouvi, dessa vez eu resolvi ler o que eles publicaram e respondi: você tem fome e sede de quê? E eu respondi: de justiça, desembargador. E por isso eu queria logo lhe passar a palavra, pedindo para o senhor nos colocar. Eu vi que o senhor falou às pessoas para não irem no 7 de setembro, se permanecer em casa por prudência, e eu quero dizer que essa sede, essa fome e sede de justiça, parece que foi o sentimento de muitos brasileiros hoje que não presenciaram, não acorreram aos desfiles cívico-militares. Qual é a sua percepção? Eu acho, Coronel Gerson, que o povo brasileiro entendeu, não é? Eu fiz aquela manifestação para que não fôssemos às ruas, porque eu entendi que seria uma grande cilada. Eu moro em Brasília, não é? E vi todo o esquema de segurança que estava sendo preparado aqui, eu tenho contato direto com os órgãos de segurança, não é? E eu entendi que seria uma grande cilada.
Por outro lado, como você disse inicialmente, essa é uma data especial. Desde que eu tenho 68 anos, desde criança, desfilando, olha, ao 7 de setembro, caminhando, nem sabia desfilar, evidentemente, mas um sentimento de patriotismo. Às vezes, a criança às vezes nem sabe muito, mas está ali participando. Mas neste ano, não. Este ano, o Brasil, nesta data especial, infelizmente, não tinha nada para comemorar, não tem nada para comemorar, especialmente no que diz respeito à nossa justiça. Eu tenho tentado fazer um lema, Fernão, o seguinte, mudar a justiça. Eu não tenho muita preocupação, digo para vocês, com a questão do governo. Tá? O governo que está aí, nós sabemos a forma que chegou ao poder, não adianta mais reclamar, não é? Mas se nós tivermos um judiciário que esteja completamente alheio às questões políticas, nós podemos continuar e ter esperança. Mas quando o judiciário ele fica envolvido nas questões políticas, isso traz uma intranquilidade muito grande. Então, o meu lema, a minha luta é para mudar a justiça na sua cúpula desde a investidura. Nós acabamos de ver aí que a investidura dos senhores ministros ela se dá mais por relações de amizade ou por relações políticas. Alguns até têm qualificação técnica, eles têm qualificação técnica, mas não têm aquela vivência do dia a dia da magistratura. O cidadão é advogado por muitos anos e no dia seguinte ele é o juiz que pode dar uma decisão e mudar o destino da nação. Então, isso tem que ter uma seriedade muito grande. E, infelizmente, nós temos visto ao longo do tempo que as indicações têm sido políticas. Então, eu tenho fome e sede de justiça, que essa justiça seja modificada. Essa justiça, eu digo, é da cúpula. Eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal, o STJ está parcimonioso, não é? Mas o Supremo Tribunal Federal, eu vou parar por aqui, nós vamos conversar ao longo desse programa, há de ter uma reação da sociedade para ver uma mudança estruturante, como diz o Fernão, na nossa justiça. Eu diante da proporção que tomou aí a debacle das instituições brasileiras, Sebastião, eu acho que o Brasil vai ter que rever tudo, né? Vai ter que rever tudo. Quer dizer, não é só um problema do judiciário, né? O judiciário foi o caminho escolhido pelo PT, né, para dar o golpe dele, né? Porque ao longo de um século de experiências que eles foram depurando, e muito especialmente no caso brasileiro, né, eles descobriram que esse caminho é o caminho mais fácil. Mas isso não quer dizer que sabe, o problema está localizado no judiciário, e se a gente encontrar uma fórmula de arrumar o judiciário, arruma o Brasil. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que se torna possível você dar um golpe através do judiciário, como eles estão dando, né, usando o judiciário como ferramenta, né, porque, primeiro, pelo ponto de vista prático, né, quer dizer, você tomando 6 pessoas dentro de um grupo de 11, você fica dono do Brasil. Então, esse tipo de foco que a esquerda tem me faz pensar muito, né, que como eles destrincham o sistema, quer dizer, naquele procedimento completamente despido de qualquer traço de ética, né, deles. Eles usam as ferramentas do sistema democrático para perverter o sistema democrático, né? E usar o judiciário para matar o sistema democrático é uma maneira muito prática e muito eficaz. Nós estamos vendo que é muito eficaz, né? Mas isso só se torna possível, né, porque nós nunca tivemos democracia nenhuma, né? Porque todo o sistema institucional brasileiro é inteiramente divorciado do país real,
né? Você não tem nenhum fio terra ligando tudo isso, conectando tudo isso ao país real. Quer dizer, o sistema, o problema do judiciário na democracia sempre foi um problema crítico, né? Porque é da natureza do judiciário, que é um poder que tem a condição ou o poder, né, de tirar a sua liberdade, tirar a sua propriedade, né, dentro de, claro, nas democracias, dentro de regras muito estritas e tal, e ritos muito estritos, né? Não é por acaso que precisa cercar o judiciário de todos esses ritos, é porque o poder dele é dessa natureza, pode tirar até a vida, né, em alguns sistemas. Então, isso sempre foi um problema nas democracias. Agora, como é que você faz isso? Se não tiver toda uma cadeia, né, de relações de hierarquia, né, que são decididas na hora da dúvida, sempre no ponto de partida, que é o povo. Esse é o sentido da democracia, é trazer para o povo essa última palavra, porque aí você cria toda uma cadeia, ainda que não aplicando isso diretamente ao judiciário, embora que nas democracias avançadas já se aplique isso diretamente ao judiciário. Quer dizer, nos Estados Unidos, hoje, você vota a permanência ou não dos juízes na condição de juiz a cada 4 anos, né? O povo vota diretamente nisso. E nas outras democracias dignas desse nome, tem ferramentas indiretas de controle tão incisivas quase quanto essa americana, que é a mais incisiva de todas. Então, não dá para consertar isso só com o judiciário, né? Porque você pega, por exemplo, toda a estrutura das instituições brasileiras, né, faz sentido, né? Você tem um Senado, você tem uma Câmara, né? O Senado tem o poder e a atribuição constitucional de conter, atalhar os abusos de poder do judiciário, só que você não consegue fazer que o poder cumpra essa lei, né? Porque o poder, não há nenhum poder que realmente o cerceie, que tenha poder de enforcement contra ele, que nas democracias é do povo, né? Esse poder é do povo. O cara se comportou mal, você dá um recall nele, você tira ele da condição. Sem isso, né, tudo que a gente discute aqui é perda de tempo. Eu estou cada vez mais convencido disso. Entendeu? Se a gente não pegar esse ponto inicial, que é a tradução da palavra democracia, e der o poder ao povo, né, o resto é tudo tapeação. É tudo tapeação. Porque é uma construção que está falsificada na sua base essencial. Ela não volta, o poder não emana do povo. Então, o poder fica lá, é um disco voador sobre nós, jogando raios no Brasil, e o Brasil fica assim, não tem como atirar contra eles, entendeu? Então, é isso que me remete a essa situação que nós estamos. Eu vou pegar essa última ideia, né, que o Fernão colocou. Sebastião, me permita me colocar dessa forma, né? Eu sei que nós somos mais ou menos contemporâneos, eu sou um pouco mais novo que vocês dois, mas já tenho mais de 60, então já posso me considerar um sexagenário do mesmo time. Então, Sebastião, esse conceito que o Fernão colocou, dessa dissociação do poder e do próprio povo, de certa maneira, hoje, no 7 de setembro, nós vimos uma resposta. E a resposta foi exatamente, não o fique em casa, eu creio que não é nem tanto nesse aspecto, mas da falta de um engajamento daquela parcela que, por exemplo, muito é falado dos 60 milhões de votos, né, da metade praticamente dos eleitores que foram às eleições de 2022, nós tivemos aí uma parcela muito grande que se absteve ou que anulou o seu voto, ou votou em branco, mas dos eleitores que compareceram, nós temos uma divisão, praticamente quase 50% para cada lado dos eleitores que votaram.
E, no entanto, nós percebemos hoje uma ausência do povo muito grande. Então, quando o Fernão coloca essa dissociação, parece que isso se representou, se consubstanciou nesse 7 de setembro. Eu vou colocar para vocês uma imagem que eu creio que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade, então eu vou colocar aqui para vocês. Essa imagem ela é de uma passagem, né, do desfile aéreo e mostra a esplanada dos ministérios hoje, esse ano, né, no 7 de setembro desse ano, nas comemorações desse ano. Preste atenção. Eu acho que Sebastião conhece bem a área, né? E não tem como a gente deixar de comparar, Sebastião, com as imagens que nós tínhamos. Então, aí é a Paulista, por exemplo, né? Um dos 7 de setembro na Paulista. Nós temos aqui o 7 de setembro de Copacabana, que foi outro... eu nunca vi em toda a minha vida Copacabana desse jeito, né? É só no Réveillon, né? No dia 31, que Copacabana enche dessa forma. Então, é impressionante, a imagem que nós tínhamos ali de Copacabana era uma coisa impressionante, realmente. E os desfiles, com muita presença do agronegócio, a gente tinha uma realidade muito diferente dessa de hoje. A esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional, todo esse verde e amarelo que hoje nós vimos nas imagens, um desfile quase que... eminentemente militar, né? Foi ordem, né? Então houve uma segurança muito grande. O próprio Fernão comentava comigo, eu perguntei qual foi a imagem que o tocou, e ele me falava a imagem do Lula e da Janja, ela inclusive trajando vermelho, né? Com todo aquele esforço do governo de despolitizar, né? O 7 de setembro, como eles colocaram, mas ela, obviamente, ela escolheu a cor da sua vestimenta, e no Rolls Royce, né, em carro aberto, mas acenando para ninguém, ali no meio dos blindados. Então, a gente percebe que houve sim, né? Gerson, ali a coisa marcante para mim foi exatamente isso. Não tinha para quem acenar. O Lula e a Janja só conseguiram fazer algum aceno quando passou na frente do palanque, onde estavam os amigos, os convidados dele. Não tinha ninguém para quem acenar. Olha, Gerson, eu passei no início da montagem do palanque, daquelas tendas, né, como foram denominadas, né? Eu passei algumas vezes por lá, não quando não foi mais permitido o trânsito e tal. Mas a sensação é que você estava assim num campo de concentração, porque tinha as arquibancadas e por trás os banheiros químicos e os alambrados. Você só podia entrar ali, inclusive com identificação. Eu até brinquei com algumas pessoas, está parecendo aqueles jogos beneficentes que você leva 1 quilo de alimento para entrar, senão não entra, os outros estão alijados. Então, veja, foi um desfile realmente programado somente para aquela questão do staff, né, ali do governo. Isso não deixa a menor dúvida. Não vi ainda os comentários a respeito nas redes de televisões habituais, né? Mas esse é o sentimento. Agora, Fernão, Gerson, nós conversamos muito, mas eu gosto de coisas práticas, não é? Nós todos estamos de acordo que estamos numa situação, num beco sem saída. Mas, olha, temos que ter uma saída. A demonstração de hoje, do não participar do 7 de setembro, demonstra que uma grande maioria do povo brasileiro está pensando em sentido oposto. Eu vou citar aqui, a frase não é minha, tá? O Augusto Nunes disse no programa que eu participei o seguinte, citando o ex-deputado Ives Pinheiro, dizendo, olha, o Congresso quer o que o povo quiser. O que o povo é que determina. E como é que o povo determina? O povo indo para as ruas. Eu, quando fiz o vídeo
do 7 de setembro, algumas pessoas comentaram e disseram, olha, mas você está sendo contraditório, porque você defendeu ir para as ruas e agora está defendendo no 7 de setembro a não participação. Porque, evidentemente, vocês viram a proibição da participação da Polícia Federal, não é? Sim. Foi por questão de vaia? Não foi. Questão de insatisfação da Polícia Federal? Não foi. Meu sentir é que foi para a Polícia Federal trabalhar, que é o trabalho deles. Olha, está determinado que vocês vão ficar no meio do povo para verificar quem está com qualquer ato que agora tudo é considerado antidemocrático. É evidente que foi isso. E a Polícia Federal é uma instituição de Estado que tem uma cadeia de comando. Se alguém diz, olha, vai cumprir uma missão tal, ela tem que cumprir. Aliás, eu quero fazer um parênteses para dizer que muitas pessoas questionam a Polícia Federal por que cumprem esses mandados. Cumpre porque é o dever da Polícia Federal. É ordem legal? Como é que vai questionar se uma busca e apreensão é ilegal ou não? E é uma ordem vindo do magistrado. Agora, se essa ordem fosse, por exemplo, se joga da ponte ou dá um tiro na cabeça de alguém, aí seria uma ordem absolutamente ilegal e absurda, não é? Então, eu queria tirar essa imagem que as pessoas estão tendo e que a Polícia Federal está agindo para um lado, não está. Está cumprindo a ordem que está vindo do Poder Judiciário e do seu chefe, que é o senhor ministro da Justiça. Então, de ordem prática, nós vamos esperar o próximo ano para fazer manifestação? Daqui a 4 anos para votar novamente? Penso que não. A insatisfação é agora. Ou nós paramos agora, ou não vamos ter mais jeito lá da frente. Então, eu não sou liderança de nada. Eu sou só um aposentado que é indignado com o que está acontecendo no meu país. Eu resolvi falar. Eu estou disposto a falar, não tenho medo de nada. Estou disposto a falar para contribuir, não falação para jogar a conversa fora. Então, eu penso que as lideranças políticas do Brasil, e a maior delas, inequivocamente, ainda é o ex-presidente Bolsonaro, deve determinar, convergir para uma data e dizer, olha, vamos para a rua, por exemplo, surgir uma data, dia 12 de outubro, que é o dia da criança, para nós lutarmos por as nossas crianças, lutarmos pela nossa juventude, para que essa juventude, essas crianças tenham um futuro. Que tal, dia 12 de outubro, irmos todos à rua, aí sim, de verde e amarelo, dizer, olha, esse aqui é o povo do Brasil, é o povo que quer conversar para fazer mudança. E mudar aonde? Mudar aonde? Mudar através do Senado Federal. O Senado não pode mais se demitir da sua obrigação. Os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eu estou sendo repetitivo já no que eu estou falando, eles têm caminho livre. Tem caminho livre, tem licença para decidir o que quiser, porque o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, já disse, ele disse assim, olha, eu jamais vou abrir um procedimento de impedimento de ministro do Supremo por sua decisão. Mas, meu Deus do céu, decisão que cumpra a Constituição. Nós estamos, olha, esses últimos dias foram tantas decisões dissociadas do povo e contrária à Constituição que as pessoas que eu converso, e agora são poucas que conversam comigo, viu, Fernão? Agora, quando eu ligo para algum desembargador e começo a conversar, o amigo tá, ele já desconversa, viu? Fala, Sebastião, passa aqui para tomar um café. Eu já entendo, já desligo logo, com medo de estar sendo vigiado. Onde é que nós estamos? Sebastião, eu concordo totalmente com você de que o caminho é por aí. Porque, ou bem nós vamos para uma guerra civil, né? Ou nós vamos ter que usar os canais existentes, que é o Congresso Nacional. Né? E o Congresso Nacional está lá mapeado quem é que tem essa função. Agora, eu acho que nós temos que ser mais objetivos, porque nós passamos, desde 2013, né, o Brasil tem se manifestado na rua, mas ele não sabe o que pedir. Né? Então, vai para a rua, cada um com uma frase, um fala de militar, outro fala de não sei o quê. Sabe, nada disso funciona. O resultado nós estamos colhendo. Tá certo? Então, o que eu acho que precisa acontecer antes? Né? A gente precisa criar um foco. Né? Sim. Onde é que está a questão essencial? Né?
Quer dizer, a esquerda identifica que, para ela, o essencial para ela tomar o poder, basta tomar 6 cadeiras do Supremo Tribunal e mais a presidência do Senado, depois que ela trabalhou durante 20 anos para mudar lá um regimento interno e dar superpoderes para o presidente do Senado, que permite que ele tranque o Senado e, trancando o Senado, tranque todo o Congresso Nacional. Então, quer dizer, enquanto a gente não enxergar que as coisas são essas, objetivamente, concretamente, está aqui, está ali, está aqui lá, né? Nós não vamos conseguir formular uma pauta, né, que tenha força para reunir a força, para focar a força da população brasileira. Eu acredito completamente, cegamente, né, que se você conseguir focar 200 milhões de brasileiros em qualquer coisa, esse Supremo Tribunal explode que nem uma bolha de sabão. Isso aí não é nada, eles não têm força nenhuma. A força que eles têm é a nossa dispersão, é a nossa... Me permita te interromper, só para falar uma coisa. O povo brasileiro tem que parar com essa história de ficar pensando em militar. Militar tem outra função. Você precisa nós precisamos formular outra bandeira. Eu tenho insistido nisso, cara. Quer dizer, eu estou estudando faz 20 anos como que os países que conseguiram implantar uma democracia conseguiram. O que foi essencial? São 5 coisas, né? Você tem que criar um sistema que permita saber quem representa quem. A democracia não se chama representativa à toa, né? Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Eu tenho que ter um sistema onde fique perfeitamente claro, sem dúvida nenhuma, quem é o representante de quem. E, para isso, só existe um sistema que é o voto distrital puro, com contagem pública dos votos. Nós temos que acrescentar esse adendo no caso brasileiro, porque é o que nós conhecemos. Os 60 milhões que votaram no Lula não aparecem em lugar nenhum. Então, nós precisamos de um sistema que respeite esse princípio da Constituição brasileira, que é o da publicidade. É um princípio fundamental. Segundo ponto é armar a mão desses representantes desses representados que sabem exatamente quais são os seus representantes, para que eles possam tirar esses caras de lá assim que eles forem traídos. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum, Sebastião, eu estou convencido disso. E invoco a história e a realidade. Isso não é um problema brasileiro. Nós, filhos do absolutismo e da contra-reforma, eu estou falando, nós, quem são? Não são os brasileiros e os portugueses, são os franceses, são os italianos. Toda essa Europa latina e católica paga esse mesmo mico. Por quê? Porque nós não sabemos ser de outro jeito. Nós não sabemos encomendar ao garçom o que nós queremos comer, entendeu? Porque nós nunca experimentamos isso. Nós nunca experimentamos isso. Nós não sabemos como é a democracia. O que é essencial na democracia? O essencial é isso, cara. Então, concordo totalmente com você que nós temos que ir para a rua, mas nós temos que ir para a rua com uma bandeira precisa, objetiva, né, e concreta, que arme a mão da população. Eu não quero um papo furado, como você disse. Agora, Fernão, deixa eu... Até aqui. Nós precisamos ter arma, sabe? Que o Zé Mané puxa o gatilho e o bandido cai. Né? Isso vicia na veia, cara. Primeira vez que você experimentar, passar um recall e tirar o bandido do poder, você quer mais no dia seguinte. E o bandido logo vai entender que acabou a festa. Sabe? Agora, Fernão, existem 2 pontos que você coloca. Obviamente, remete a uma reforma política, né? E a presença do Sebastião aqui nos remete a uma reforma do judiciário, né? Todas as 2 reformas já foram debatidas em algum momento e foram abafadas. Por isso, a necessidade do povo, eu concordo com vocês, mas eu creio que esbarra esse momento que nós vivemos, e essa é a minha percepção,
e a minha dúvida quando você fala 200 milhões de pessoas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente esbarra é que nós não somos 200 milhões de pessoas indignadas ou incomodadas. Hoje, nós temos a maioria da população indiferente. Então, o primeiro ponto que eu acho fundamental, e a presença do Sebastião que vai nos ajudar a falar um pouco sobre isso, é como conscientizar a população do perigo e do caminho que nós estamos prosseguindo. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa audiência. Aqui o Rogério falou o seguinte aqui, o Sebastião, ele fez a seguinte provocação para você mesmo. Os presos políticos na ditadura eram julgados em auditorias e podiam apelar ao STM. Lula, Dilma, todos, sem exceção. E agora, os condenados, e podem pegar até 30 anos de pena, vão apelar a quem? Já que, nesse momento que nós estamos vivendo, o ministro Alexandre de Moraes ele avocou a si todos os presos políticos, por exemplo, do dia 8 e 9, só um exemplo, existem presos como o Cacique Sererê e outros que estão presos muito antes disso, eu e o Fernão ainda estávamos lá no Pingo nos Is, quando nós denunciávamos isso. Agora, eu queria colocar para vocês, para os dois, hoje, nessa data, acho que assim, com muita sabedoria, o Laudelino e a própria Bárbara, né, eles prepararam um documentário, ele foi lançado hoje, e eu só vou colocar sobre essa questão da conscientização e de mostrar para as pessoas que não caiam no esquecimento e que saiam da indiferença, essa iniciativa que a Bárbara teve, eu só vou colocar um pedacinho, tá, do documentário que ela colocou no ar hoje, né, que eu acho que é importante. Esse será um vídeo sobre justiça. Não a justiça, mãe protetora dos direitos conquistados ao longo das eras e que também está presente na formação das grandes nações. Não a justiça de uma terra onde os homens são regidos pelas leis, mas o que acontece quando as leis são regidas pelos homens. Há quem pense que tudo começou no dia 8 de janeiro de 2023, mas não foi bem assim. Precisamos voltar um pouco no tempo para entender o que fez com que as pessoas deixassem as suas casas e fossem para as ruas. É preciso entender o que elas temiam, quais eram suas revoltas, quais eram suas esperanças e todos os atores envolvidos. E, claro, falaremos também dos heróis do direito, que mesmo diante de todas as dificuldades e impedimentos, não abriram mão de serem os mesmos advogados que iniciaram suas carreiras diante de um juramento de busca pela justiça. Mas, mesmo eles, não imaginariam que seria tão difícil. Nossa história começa no fim do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Eu levantei a bola, Sebastião, por favor, corta. Olha, o vídeo da Bárbara, ele remete à origem do problema. Qual o problema que aconteceu para chegar ao 8 de janeiro? A insatisfação com o resultado da eleição, inequivocamente. Então, o Congresso Nacional eleito, pela maioria esmagadora, conservadora, deveria ter como primeira missão criar um sistema de voto auditável. Porque aquela máquina de conta-votos, que eu não quero nem falar o nome, que pode cair o programa aqui, aquela máquina que conta os votos, eletrônica, ela não tem, a população não confia. Então, o Congresso Nacional deveria ter colocado como pauta número 1, vamos fazer o voto auditável para a próxima eleição. Nós vamos chegar à eleição no próximo ano. Sebastião, o Congresso aprovou 3 vezes o voto auditável. Pois é, e o Supremo o problema o problema não é a lei, o problema é como fazer eles obedecerem à lei. Nós vamos voltar para o Senado, não é? Vamos voltar para o Senado. Mas nas vezes que eles derrubaram, a alegação era falta de tempo para implementar e falta de dinheiro para implementar, não é? Nós vimos que dinheiro não é problema. 200 bilhões antes do governo atual assumir, as concessões que estão sendo feitas pelo Congresso aprovou isso, Sebastião. Eu volto a lembrar vocês. Sim, o 3 Congresso vezes. Aprovou isso 3 vezes. O Supremo foi lá e declarou inconstitucional a solução dada pelo povo brasileiro.
falou: olha, o poder emana do povo, que se dane, tá certo? Então, quer dizer, o problema é esses caras poderem dizer isso impunemente. Não é a lei que está errada, nem o Congresso que está errado, né? É que nós não temos força para fazer eles obedecerem a lei. Mas, Fernão, justamente não tem força porque o Congresso Nacional não se impõe. O Congresso Nacional deveria ter tomado uma posição naquela oportunidade, não fez. Bom, aquilo passou, nós temos que criar um fato novo. Fato novo. Eu penso assim, que tem que criar um fato novo em relação a esse tema. Fora isso, a pressão da rua, como você falou, Fernão, tem que ter um foco. Qual é o foco? Pressionar o Senado Federal. Não pode o Supremo Tribunal Federal, a cada semana, dar uma decisão que é contrária à Constituição e outras que o povo olhando assim diz, ó, mas isso aqui não é moral, isso não é aceitável. Por exemplo, que uma esposa de ministro advogue no próprio tribunal. Não é? Então, essa situação toda, o Senado... Isso está na lei, Sebastião. Mas não, você está dizendo, não proibido mulher de ministro servir ministro, mas eles não obedecem. Mas o Fernão não obedece porque eles não têm limite. Eles não têm limite por causa da licença. Porque o povo não manda. É por isso que eles não pelo Senado. Pelo Senado. O povo na rua tem que dizer, olha, Senado, você tem que agir. É para isso. Nós não podemos pegar ir na casa do senador e fazer isso. Claro que não. Mas nós temos que ir para a rua para dizer, olha, o Senado tem que agir nessa situação para mudar. Não a justiça da forma que a justiça está agindo. A cada decisão que é tomada, são decisões que impactam o país, não só agora, mas para o futuro. Eu não acredito, eu vou ser o advogado do diabo de vocês. Bora. Eu não acredito que isso é possível enquanto o povo não tiver poder de execução sobre o representante traíra. Eu não acredito. Pode ser o Senado, pode ser quem for. Ele vai ser fuzilado um por um, como está sendo. É pela 40ª vez que nós estamos assistindo isso, desde o Getúlio Vargas. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Acaba sempre do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o povo não manda nada. Porque o povo não tem poder nenhum, né? Então, não adianta você cobrar do senador aquilo que você não faz, né? Como cidadão, né? Que é isso. Quer dizer, você enfrentar o cara. Não é, pô, senador, você não está fazendo. Cara, o Congresso aprovou 3 vezes o acoplamento de uma impressora à urna. O Supremo Tribunal, por motivos fúteis, ridículos, né, diferentes a cada vez, declarou isso inconstitucional, depois falou que não tinha dinheiro, depois... Qualquer porcaria vale, né? Por quê? Porque não custa nada para eles fazer porcaria. Ninguém manda neles. Não, e ninguém manda neles porque ninguém manda no cara que manda neles. Isso é uma cadeia de sentimentos, como dizia aquele filme italiano, né? Uma cadena de sentimentos, né? Então, mas Fernão, se não começar no primeiro elo, cara, não tem. Eu concordo. Agora, Fernão, a nossa contribuição hoje à tarde aqui é justamente conscientizar, mostrar para as pessoas o problema e ajudarmos a encontrar uma solução. E aí eu concordo com o Sebastião. Não, Gerson, precisamente o que eu estou fazendo. Exato. Eu estou dizendo para todo mundo e para vocês também que esse negócio de falar, não, eu vou reformar o judiciário, eu vou reformar a esquina, eu vou reformar o telhado, não vai funcionar. Se a gente não reformar a fundação, não vai funcionar. Porque isso está na nossa cara, é provado a cada dia. A cada dia. Se eu não puder demitir o Rodrigo Pacheco não demite o Alexandre de Moraes, né? E assim por diante, até o primeiro eleitor, né? Pois mas então voltemos aqui à praticidade. Para demitir o Rodrigo Pacheco pelo processo institucional, isso só vai acontecer em 2026, porque em 2026, e na verdade nem em 2026, né? 2025, fevereiro de 2025, ele já não é o presidente mais aí eu não acho, do Senado. Gerson, aí eu estou com o Sebastião. Se o povo for para a rua pedir então, certa, acontece antes.
Mas a voltando. coisa é certa, não adianta pedir meia sola, não adianta. Tá certo? Nós já vimos isso, nós estamos desde 2013 na rua sem saber o que pedir, estamos tomando bolacha na cara uma atrás da outra. Pois é, então vamos a bem da verdade, vamos resgatar a história que nós não estamos tomando bolacha na cara desde 2013, não. Porque, olha só, 2013 eu fui para a rua, 2014 também, eu deixei o Exército em 2013 e passei para a rua, comecei a me interessar e nós tivemos o impeachment da Dilma Rousseff. O impeachment da Dilma Rousseff foi em cima de um tripé. Crise econômica, crise moral por causa da corrupção que a Lava Jato evidenciou e segurança pública, que nós estávamos com índices de criminalidade e falência da segurança pública. E o fim do filme foi ontem, Gerson. O fim desse filme que você vai contar para nós, tudo que nós fizemos desde 2013, né, foi ontem. Foi o fim do filme. Posso concluir? Voltou tudo para trás. Falou, olha, não valeu o que você fez. Entendeu? Exato. Então vou concluir. Então, nós fizemos o impeachment, veio o Temer, começou ali uma mini-reforma trabalhista e aparece Bolsonaro e Paulo Guedes. Lembrando que quem resgatou as cores da bandeira, povo na rua, etc., não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro se incorporou a esse movimento depois. Então, é importante nós entendermos, como a Globo falou hoje, eu vi vários comentaristas dizendo que o presidente Lula está tentando não é despolitizar o 7 de setembro, mas desbolsonarizar, tirar o Bolsonaro do 7 de setembro, quando, na verdade, esse movimento é anterior. Então, eu quero dizer para você o seguinte, isso que você aspira, e eu também, só tem uma solução, o povo sair da indiferença, adquirir um nível de indignação que vai exigir isso que você está colocando. Perfeito. Nós começamos... Não concordo. Então, como é... Não é adquirir um nível de indignação. O povo brasileiro não tá, ele já passou há muito tempo da indignação, ele está com nojo. Mas o que faríamos nesse momento agora, Fernão? Agora, hoje? Então, Fernão, o que faríamos nesse momento? Eu faria isso. Eu passaria a demonstrar sistematicamente para o povo que não adianta você atirar no alvo errado, que o alvo certo é tal e qual, né? Voto distrital puro, eleições aferíveis com transparência, quer dizer, o sentido do... Né? E recall, armar a mão do povo concretamente para mandar no governo. Né? Enquanto a gente não explicar isso para o povo, com os recursos que você tem hoje de internet, né? Então você mostra quais são os países democráticos. Né? Você tem os Estados Unidos, dos estados para baixo, porque a União é podre lá também, né? Você tem a Suíça e você tem alguns híbridos por aí espalhados pelo mundo que pegam pedaços da receita que esses dois usam. Que é essa. Objetivamente é essa. Você dá ao povo a última palavra. Quer dizer, não é o Congresso, nem é o Supremo Tribunal que decide qual é a lei boa, é o povo. Você faz um referendo e você recusa a lei do Supremo. Pois é, Fernão, mas isso não então, está... Nós vamos ensinar isso. Ensinar, eu concordo com você, essa é a parte educacional, só que a praticidade disso se dá por intermédio do povo, exigindo os seus direitos e essas transformações. Concordo com você que focado, né? Ou seja, não disperso, e aí eu acrescentaria a ideia do Sebastião de que isso exige que os representantes eleitos pelo povo, que são o poder político, eles estejam encabeçando Sebastião, isso. Qual é a sua reforma que você propõe para o judiciário? Você, como um homem dentro do judiciário, qual é a reforma que você propõe? Primeiro, a investidura. A forma de escolha dos ministros, ela tem que ter uma proporcionalidade. Uma maioria absoluta, 6, de magistrados de carreira. Magistrado que prestou concurso e chegou a 20, 30, 40 anos para chegar no topo e ser promovido, ser escolhido. E a proporcionalidade dos restantes para ter uma parte do Ministério Público e da advocacia. Alguns defendem não, tem que ser só os juízes. Eu gostaria, mas dentro do poder político que nós temos hoje, dificilmente passaria uma reforma dessa que não incluísse a OAB e o Ministério Público, mas que uma maioria fosse de
juízes. E quando você coloca Ministério Público... Na você maioria tá do que você está falando? Do da Ministério composição Público? do Supremo Tribunal Federal. Da Do composição. Supremo. E a outra situação, mandato para o ministro. A sociedade, ela evolui. Se entra um moço, como entrou moço, agora já não é tão moço, o ministro Dias Toffoli, ele tinha menos de 40 anos de idade. Então, essa pessoa fica quase 40 anos com as suas ideias batidas, a sociedade vai mudando e ele não muda. Ele não muda. Então, o mandato para ministro Supremo, ele é fundamental. Isso pode ser feito quando? Agora. Vou dizer, não, mas eles têm direito adquirido? Eu vou inverter. Quando houve a famosa PEC da Bengala, que passou de 70 para 75, nenhum daqueles que tinha 70 anos disse, não, meu direito seria só até aos 70 anos. Bom, portanto, e mesmo assim, Sebastião, com todas essas porteiras, né, o juiz que chegar lá se corrompeu, o que acontece? Eu queria até aproveitar. Eu queria aproveitar essa pergunta do Fernão, Sebastião, é muito importante. Sim. Por que eu queria... Inclusive, eu vou te provocar com essa pergunta do Fernão. Porque quando a gente tem esse caso do Toffoli aqui, anulando provas de leniência da Lava Jato, com a Odebrecht, etc., nós não temos como esquecer que essa ação é a esposa do Zanin, que é a que subscreve a ação. Nós temos uma decisão que foi tomada no STF, legalizando que os escritórios dos parentes possam estar atuando na própria decisão do juiz. E eu queria te provocar pelo seguinte, que eu vi no seu currículo que você presidiu a Associação de Magistrados de Brasília. E aí a minha provocação contigo, que tem a ver com a pergunta do Fernão. Como nós poderemos melhorar isso se a própria Associação de Magistrados foi quem propôs essa excrescência, essa ilegalidade de permitir que parentes dos magistrados estejam envolvidos na ação que ele está julgando? Se foi Como a própria... queríamos demonstrar, e sendo que isso está proibido expressamente pela Constituição. Mas foram os magistrados que propuseram. Nada. Não adiantou nada. Está tudo Exato, na goela abaixo. Pois é, Fernão, mas é importante nós lembrarmos que isso não foi uma iniciativa do STF. Isso foi uma iniciativa da Associação de Magistrados do Brasil. Como explicar isso, Sebastião? A argumentação é que havia confusão na interpretação da reforma do Código de Processo Civil. Não é? Eu já discuti esse tema com alguns colegas e há uma divergência absoluta sobre o que o Supremo Tribunal decidiu. Nós só podemos ter a certeza absoluta quando for publicado o acórdão. Ali, quando for publicado o acórdão, é que nós vamos avaliar o alcance dessa decisão. No momento, o que está passando para a população é que houve uma licença. Uma licença. Então, a argumentação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, ele disse, olha, eu não tenho como controlar se o meu parente, que são muitas ações, se o meu parente entrou com o processo e caiu no meu gabinete. Bom, ele não tem, mas o parente tem. Porque quando se distribui uma ação, o advogado protocola, na mesma hora, ele sabe qual é o juiz que vai julgar a sua ação. Então, caberia a ele dizer, olha, eu sou parente desse magistrado, o senhor não pode julgar esse processo. Então, na profundidade que nós queremos dar à interpretação da decisão, só quando houver a publicação do acórdão. Uma argumentação diz o seguinte, olha, tem 3 escritórios, o parente atua num. Veja, aí o cliente, o empresário, que seja o cliente, contrata um terceiro escritório, mas os 3 são coligados. Então, não é aquele escritório que está atuando diretamente, mas os 3 são coligados e o parente está atuando no terceiro. Então, isso é um jeitinho de atuação que não é admissível. Não é admissível. Essa questão da atuação dos parentes aqui em Brasília, ela causa uma repulsa muito grande entre os magistrados. Na primeira e segunda instância, isso não ocorre. Não ocorre. Mas nos tribunais superiores é uma realidade de filhos e sempre em causas milionárias. Aqui não tem causa de... Agora, posso fazer uma pequena interrupção para dizer como que as democracias resolvem esse problema? Ela dá ao povo a prerrogativa de mudar constantemente a regra, né, desde que a necessidade se apresente.
Então, essa é a grande beleza da democracia, é isso. Não tem compromisso com o erro. Não tem nada pétreo nem imexível. Então, o que acontece? Você, num sistema como esse, é claro que a opinião pública, que vai ter a decisão final, vai querer ouvir os seus Sebastião Coelhos, tá certo? Que conhecem o assunto, que sabem do que estão falando, querem saber as sugestões das pessoas que demonstram a sua decência ao longo do seu desempenho na função e na vida e tudo. Então, essas pessoas é que vão instruir a mudança que o povo fará. Mas, na hipótese do juiz, que passou por todos esses filtros que o Sebastião criou, mesmo assim se corromper, ele será individualmente fuzilado por um mecanismo como esse, que foi aonde os americanos chegaram ao fim de 240 anos de tentativas de ensaio e erro para arrumar o judiciário deles. Eles estão chegando agora nessa forma. A cada 4 anos aquilo vai, o nome de todos os juízes vão a voto e o cara que se corrompeu não fica, ele cai. Mas, Fernão, mas nós só podemos fazer isso, Fernão, através do Congresso Nacional. Nós não temos outro jeito. Nós acabamos de eleger um Congresso Nacional. Eu concordo totalmente, Sebastião. E o que nós estamos vendo anunciado hoje aqui? Aqui o ministro do partido tal, que foi eleito, o deputado do partido tal, que foi eleito na bandeira do que eles chamam de bolsonarista ou conservadores, está indo para o governo. Dois partidos. Então, qual a solução que nós temos para isso? Nesse sistema que eu estou descrevendo, esse cara não teria nem chegado lá. Então, mas é só... Ele já teria sido fuzilado lá atrás. A pressão do povo é para que o Congresso, diga Congresso, vocês são os nossos mandatários. Nós queremos isso e vocês estão fazendo outra coisa. Não tem outra solução enquanto que não seja pelo Congresso Nacional. Nacional. Para o Congresso, olha, vocês são os nossos mandatários, por favor, façam para o nosso bem, está ferrado. Mas qual seria outra solução, enquanto ele tiver Fernão? que pedir isso, está ferrado. Quando ele puder mandar o Congresso fazer isso, sob pena do cara deixar de ser congressista, ele vai começar a conseguir. Mas só pode mandar dessa forma. E é isso que nós temos que exigir do Congresso. Eu não estou falando vamos fazer isso fora do Congresso. Eu estou falando, não, o que nós temos que exigir do Congresso é que o Congresso nos arme a mão para que nós mandemos no Congresso. Nós temos que obrigar o Congresso a fazer isso. Não mas isso é um processo, né? O problema é que a visão revolucionária é que acha que a gente vai resolver isso semana que vem. E nós estamos falando de um processo. E esse processo passa, como nós falamos nesse programa, sobre uma mudança no sistema eleitoral, passa por, inclusive, uma mudança no sistema político, de voto distrital, por exemplo, e passa também numa reforma do judiciário. Mas eu queria voltar à questão... Você pode passar os próximos 500 anos corrigindo os desvios que a falta disso provoca, Gerson, gastando a sua energia nisso. Eu prefiro gastar a minha energia em uma coisa só, que é aquela que resolve. Sim, mas quem vai resolver? As outras não resolvem. As outras não resolvem. Quem vai resolver? Nós somos a prova, nós aqui, dando o grito dos excluídos. Nós somos uma elite da reserva moral do país. Eu ouso dizer isso sobre mim mesmo, sobre o Sebastião e sobre o Gerson. Nós somos um exemplo da reserva moral do país. E estamos aqui reduzidos ao grito dos excluídos num canto, sob ameaça de ser linchados pelos canalhas, né? Porque nós estamos trabalhando mal, entendeu? Nós estamos atirando no alvo errado. Nós estamos gastando tempo com bobagem. Me permitam, cara. Pois mas eu creio, Fernão. Eu estou aqui diante do cadáver, diante do resultado. Eu não estou falando naquilo que eu imagino nos meus sonhos. É verdade. Eu estou diante do cadáver. Não sobrou nenhuma instituição no Brasil. Esses caras estão comendo no seu lombo, entendeu? Esses caras estão comendo no seu lombo. É tudo bandido, está comendo no seu lombo. Porque você está trabalhando mal. Porque nós estamos trabalhando mal. Tá certo? Agora, nós estamos essa pedindo coisa errada. Nós estamos gastando uma baita de uma energia em coisas que não funcionam.
Tudo bem. O Congresso, ai, meu povo, por favor, faça de novo aquilo que você fez. E os caras não respeitaram. Eu concordo com você, e eu creio, inclusive, que a nossa parcela de contribuição aqui nesse programa hoje à tarde é justamente conscientizar o povo e as pessoas que nos ouvem disso que você está falando. Agora, eu queria voltar a essa questão que você coloca, e com muita coragem, de que é uma organização criminosa, Sebastião. E é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente vai à origem do inquérito do fim do mundo, e a gente vai a essa capa, eu fiz questão de retroceder essa capa, porque o amigo do meu pai, esta semana, tomou aquela decisão em relação à Odebrecht, mas eu gostaria de dar a minha contribuição nesse programa a quem está nos ouvindo, que não permitam que eles reescrevam a história, porque, veja só, eu vou colocar só um pedacinho, ô Sebastião, só um pedacinho, mas ouça o que o Marcelo Odebrecht falou, por favor. Na campanha 2010, nós íamos aparecer doando relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi a meu pai para avisar o seguinte: meu pai, avisa o presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais. 100 milhões de reais que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu estou dando esse exemplo porque o que acontece? É muito recente. Tudo isso que nós vimos, que nos indignou, que levou aquela multidão à rua, multidão essa que pode vir, inclusive, a pressionar o Congresso nesses pontos que o Fernão tem colocado, que são os pontos cruciais, mas para isso nós precisamos romper a indiferença. E hoje, Fernão, e hoje, Sebastião, eu creio que o grande obstáculo, e é por isso que nós estamos aqui hoje à tarde, é tentar conscientizar as pessoas, como o Fernão falou, que existem os pontos fulcrais que devem ser abordados, mas as pessoas estão num torpor de indiferença. É claro que a gente sabe que a maioria dos países as pessoas só se mexem quando pesa no bolso, outros é quando a violência bate na sua porta, mas a corrupção se reinstalou. Me permita, você está atrasado quando você pede que não permitam que eles reescrevam a história. Eles já reescreveram a história. Os caras estão descondenados, né? A polícia está presa e os bandidos estão soltos. Então, já era. Você está atrasado nisso. Sim. Segundo ponto, não acredito que o Brasil está no torpor e na indiferença. Ele não está na indiferença. Ele não acredita mais em papo furado. Né? Porque ele foi para a rua quando ele foi convocado, ele foi brigar, só que pediram para ele bater na coisa errada. Não funcionou. O outro lado ganhou. O Brasil foi para o jogo e perdeu o jogo, porque o técnico orientou mal eles. Tá certo? O técnico falou para ele que o gol era lá e o gol era do outro lado. Então, não concordo com isso. O Brasil não está indiferente. O Brasil não acredita que dá para corrigir isso aí pelas beiradas. É isso. Então, eu acredito que se a gente fizer o Brasil entender como funciona isso aí fora, que é absolutamente simples, né? É aquilo que toda dona de casa, qualquer sujeito no Brasil conhece, né? Pela sua vida pessoal. Quer dizer, você trabalha porque a favor da empresa, porque se você não trabalhar a favor da empresa, você vai ser demitido, né? E se você for demitido, você não come. Então, é tão simples quanto isso, né? E o único elemento no país que não tem patrão são eles, são os políticos. É um cara que você contrata dizendo para ele, olha, a partir do momento que eu disser sim para você, você é indemissível para o resto da vida, assim como seus descendentes.
tá certo? Até não sei qual geração. Né? Quem vai decidir o seu salário é você mesmo, né? E quem vai decidir que horário trabalha e que horário não trabalha é você mesmo. Então, se você fizer isso dentro da sua casa, né, em 15 dias você está na casinha do cachorro e esse cara está deitado na sua cama. E é isso que está acontecendo com o Brasil, pô. Pois então, Fernando, nós temos que ter o poder de demiti-los. O resto é papo furado. E o Brasil já entendeu isso. Não escuta mais papo furado. É verdade. Só agora, que se você qual Brasil? convencer o Brasil qual de que Brasil? É possível que ele ganhe o poder de demitir esses caras, é capaz dele ir para a rua de novo. Pois é, mas qual o Brasil, né, Fernão? O problema é que nós, ou pelo menos na minha perspectiva, Sebastião, falta um pouco de humildade para o nosso grupo que tem essa percepção de entender que no processo democrático nós precisamos sensibilizar a maioria das pessoas. E quando eu falo de indiferença, Fernão, eu não falo indiferença do nosso grupo. Eu falo indiferença justamente da massa da população que acha que hoje foi um 7 de setembro normal. Eu não acho que existe indiferença da massa. Eu estou dizendo, e não estou falando do nosso grupo, nem do meu grupo, eu não tenho grupo. Eu estou falando de forças sociológicas. Eu não acredito que o Brasil está indiferente. O Brasil hoje não foi ao 7 de setembro e isso é uma ação propositiva, não é indiferença. Isso é uma atitude, tá certo? O Brasil ovaciona o Bolsonaro por onde ele passa, talvez não seja nem pelo Bolsonaro, é só pelo que o Bolsonaro não é, na minha visão, humildemente, tá certo? É só porque o Bolsonaro não é eles. Né? Então, isso é uma atitude incisiva, muito forte, muito rara de acontecer em qualquer sociedade. Então, eu não culpo os brasileiros, nem digo que o brasileiro não participa porque ele entendeu que a participação dele não vale nada. Ele está excluído do rol dos participantes. Né? E, nesse momento, o que está acontecendo, cá entre nós, posso dar mais um pitaco para vocês? Quer dizer, nunca teve democracia zero para o favelão nacional. Zero. O favelão nacional não estuda, mal come, entendeu? E está lá debaixo de porrada do crime organizado desde sempre. Desde sempre. Nunca teve democracia para eles. A classe média meritocrática, que foi a que nós temos visto nessas manifestações, pegou uma carona na outra classe média, a estatal, né? Quando eles fizeram a Constituição de 88 para preservar e petrificar os seus próprios privilégios. Né? Pegaram uma carona. Agora foram expulsos dessa carona. Não precisa mais. Né? Essa turma está no poder, então agora quer que se dane. Né? Então, o Brasil, essa indiferença, é por isso, nunca só morre pela democracia quem sentiu a euforia de mandar, de ele apertar o botão e acontecer alguma coisa lá do outro lado. Entendeu? Esses morrem pela democracia, aqueles que você vê nos filmes americanos, tal, do passado. Né? Hoje, já nos Estados Unidos, isso está ficando difícil. Né? Já nos Estados Unidos está ficando difícil, porque o cara não consegue mais vencer só pelo trabalho, porque os monopólios estão aí, e está aí. Mas a democracia é isso aí. Né? Então, se o cara sentiu que ele tem esse poder de vida ou morte sobre a continuação da carreira do político, ele morre pela democracia. Se ele sente que ele não tem, ele fica em casa, vai se virar, vai driblar a coisa para ver se ele chega até amanhã. Sebastião, vou pedir que você interaja com essa sua... Eu vou pedir que você interaja e eu vou colocar essa provocação aqui como um desdobramento até do que o próprio Fernão está colocando. Sociedade não tem que saber como votam os ministros do STF, diz Lula. Então, o que ele está colocando aqui pode ser interpretado, né, por algumas pessoas como
somente uma particularidade com a questão aí do voto do Zanin, etc. Mas eu creio que subjaz aí uma coisa que o Fernão colocou com essa denúncia, com esse desabafo que ele fez. É que existe hoje uma situação no Brasil de uma falência tamanha das instituições que esse tipo de excrescência e que seria inadmissível, porque inclusive é inconstitucional, é falado com toda tranquilidade e, como o próprio Fernão colocou, há muitas e muitas pessoas entendem que não tem mais o que fazer, é quase que abandonando a luta por descrédito, né, de que a gente tem alguma coisa ainda para fazer. Mas nós não podemos jogar a toalha. Por isso que eu te trouxe a esse programa para nos trazer o que você enxerga, você que está dentro do sistema, ainda que aposentado, você como desembargador, você que se levantou ali como alguém que viu a ilegalidade, viu a imoralidade e levantou a sua voz. Você está sem som, Sebastião. Obrigado, desculpe. Eu não tenho mais tempo para esperar 30 anos para mudar alguma coisa. Meu projeto de mudança é já, é para hoje, é para amanhã. O povo brasileiro está indignado, mas está desanimado. E, principalmente, foi imposto uma situação de medo. Quando você vê alguém porque mandou uma mensagem do WhatsApp, eu dei ok, dei um joinha, ter o direito cerceado, e se impõe um medo grande na população. Então, nós temos que vencer esse medo e imediatamente para o protesto, não protesto ficar reclamando, com um objetivo claro. Eu não posso entender que está normal a decisão. E o pior é o seguinte, nós temos que cumprir. A Constituição diz que, olha, a terra do índio é só até 5 de outubro de 88. O Supremo diz não. O Congresso diz, olha, o aborto não é permitido. Está prestes a dizer que sim, é permitido. O povo diz, olha, a droga não é permitida. É permitida, agora só avisaram para dizer que é só maconha. Enfim, todas essas decisões são tomadas. Agora a propriedade privada acabou de decidir novamente que a propriedade privada, mesmo produtiva, se não tiver função social, pode ser desapropriada. Então, a desorganização social, ela já está estabelecida. E tudo isso tem uma questão antecedente, sabe, Gerson? Que é a vaidade dos senhores ministros. Nunca vi, eu enquanto juiz, fiquei mais de 30 anos na justiça, eu nunca concedi entrevista sobre questão de processo sobre meu julgamento. Isso é proibido na lei orgânica da magistratura. Então, qualquer assunto do país, o ministro do Supremo se antecipa para dizer, olha, isso é de tal maneira, é de tal maneira. Isso não pode. Isso é fator de desagregação. Então, não é que eu não queira saber de questão política, é que eu não tenho representatividade para tratar de questão política. Quem tem são os congressistas. A minha questão é, o judiciário não pode permanecer como está. Não pode. As ações deletérias já foram praticadas. Mas, Sebastião, você acabou de dizer que isso é proibido expressamente. Proibido. Na lei da magistratura. Então, proibido. Qual é a sugestão? Vamos fazer uma lei dizendo que é proibido violar a lei? Não, eles não vão cumprir da mesma maneira. A solução prática hoje, Fernão, só tem uma. Através do Senado Federal, dizer, olha, você tem que abrir processo de impeachment contra os senhores ministros. Sim. Não pode um ministro vice-presidente do tribunal, como é o senhor Luiz Alberto Barroso, que vai assumir daqui a uns dias, dizer impunemente, que, em reunião com magistrados, com presidente de tribunais, olha, o Supremo Tribunal Federal hoje ganhou poder político. Como assim? Faz uma afirmação dessa e está tudo bem? Depois, mas então, aí o Senado está titulado para fazer o que você está pedindo. Está. Então nós Agora, temos... por que ele não faz? Por que ele não faz? Mas é exatamente isso, Fernão. Nós temos que dizer para o Senado, na rua, ou parar esse país, ou parar de uma maneira, dizer não dá mais. Concordo totalmente. Mas de uma vez para sempre. Para sempre. Para sempre. Fazer a reforma política. O seu emprego passa a depender de mim. Você vai fazer o que eu mando e não o que você quer. Através de quê? De uma reforma política
e uma reforma do sistema eleitoral. Para essa Esse é o passeata eu caminho. vou, pode contar comigo. Pronto, mas eu não tenho, vamos dizer assim, o cacife necessário para. Eu também, eu sou defensor, mas eu quero ser bem honesto. Eu não fui a nenhuma uma dessas manifestações de rua, porque magistrado na ativa não pode. Tem o regramento, eu sempre cumpri o regramento. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, até os ministros, eu estou falando rápido, pessoal, porque eu estou vendo que está passando o tempo, até os ministros do STJ estão sujeitos ao controle do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros do Supremo não. O único controle que ele tem, o único, é o Senado Federal. E se o Senado não agir, vamos continuar. A cada dia o Congresso faz uma lei e é descumprida como a lei do voto acoplado e vai ficando por isso mesmo. Hoje nós nas somos democracias, governados... olha, o povo de cada estado americano faz uma lei a mais por dia para segurar o judiciário dele. Não, nós não temos Experimenta, se democracia não no deu Brasil. uma, faz outra, e vai assim. Nós não temos democracia no Brasil. Quando um Exato. poder se sobrepõe ao outro e os poderes estão dominados pelo Supremo Tribunal Federal, isso tem que ser dito. O Supremo Tribunal Federal capturou as atribuições do Poder Executivo... Mas todo mundo sabe, não precisa dizer isso, Sebastião. Quem é que não sabe disso? E então nós temos que tomar uma ser providência avisado para que o Supremo parar. tomou todos os poderes. Quem não está sabendo disso? Então, eu creio que todo... Fala, puta merda. Realmente, o único caminho que nós temos é o Senado, não temos outro. Eu não sabia. Eu creio que todos sabem, né, Fernão? Todos sabem, mas a verdade... Tem que ter um caminho. As pessoas sabem, eu concordo com o Fernão, só que as pessoas só se mexem quando aquilo a atinge. Por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui. Ontem foi dia 6 de setembro, né? Ontem nós celebramos, né, podemos dizer assim, 5 anos do atentado contra lá o Bolsonaro. Aquela facada foi exatamente no dia 6 de setembro, 5 anos atrás. Presta atenção nessa foto que foi tirada na cerimônia do Dia do Soldado. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes, temos o atual diretor da Polícia Federal, que era o que investigou o atentado contra o presidente, chegou à conclusão que foi um lobo solitário. E nós temos aqui o atual chefe, ou secretário executivo do Ministério da Justiça. Então, nós temos aqui Flávio Dino, da Polícia, que é o chefe da Polícia Federal. Temos o diretor da Polícia Federal, que foi o chefe da segurança do Lula, e foi quem investigou a facada. E nós temos o Alexandre de Moraes. Então, quando você fala de medo, Sebastião, e quando o Fernão coloca para essa passeata eu vou, e eu também. Agora, o povo está intimidado por causa dessa tríade que nós estamos vendo aí. Nós temos o ministro Alexandre de Moraes, e a bem da verdade, ele não faz essas ilegalidades e essas inconstitucionalidades sem o respaldo dos seus pares. Nós vimos que há realmente uma visão que vai além do corporativismo, na minha percepção, ela já beira a organização criminosa, porque quando nós vemos muito das coisas, como o Fernão falou, todo mundo está vendo, mas se todo mundo está vendo e todo mundo não se indigna, ou pelo menos não externa a sua indignação, né? Ou pelo menos não diz, isso não pode continuar desse jeito. Porque, veja bem, o Bolsonaro tomou a facada, 5 anos se passaram, e o delegado que investigou, que não chegou a nada, ele é premiado com a direção da Polícia Federal, fica subordinado ao Flávio Dino, em articulação com Alexandre de Moraes. E aí? Como sair desse imbróglio? Não sei se vocês notaram um pormenor deste dia tão rico que foi hoje. Vocês chegaram a ler o artigo da Malu Gaspar, que é uma das poucas jornalistas que ainda permanecem jornalistas, onde ela recorda, né, que tudo isso está acontecendo hoje, desde o dia 6, né, porque o seu Zé Antônio Dias Toffoli, né, diante da Lava Jato, né, chegou a acreditar na vitória da decência no Brasil. Até ele chegou a acreditar. Tanto a ponto, né, de quase trair o Lula. Né? Ele largou o Lula lá, né, não deixou o Lula ir no enterro do irmão. E o Lula nunca mais perdoou ele. E nós estamos tendo toda a revogação
dos depoimentos da Odebrecht, dos arquivos da Odebrecht, só por causa disso, porque o Dias Toffoli constatou que o vento mudou, né, que a canalha venceu, a canalice venceu, né, e ele agora quer se desculpar com o Lula, que nunca perdoou ele, né, nunca mais olhou para a cara dele. Né, e ele está assim, né? Ai, agora, caramba, eu briguei com o Stalin. Como é que eu vou sair dessa fria? Então, o que ele fez? Gerson, fez isso aí que está aí. É um erro histórico, é uma armação, é um fruto de um projeto de poder, é o pau de arara do século XXI, é o ovo da serpente. Não tem mais o que ele invente, né? Gerson, eu gosto de assistir o Fernão, que da sua sabedoria e inteligência ele nos traz uma pitada de humor dentro dessa tragédia. Né? Mas não é verdade isso? Olha, cara, o artigo, a Malu Gaspar é das pessoas que mais conhecem essa história. Ela escreveu daqui a pouco, aquele dinheiro que os diretores da Petrobras devolveram vai ser constatado que era da poupança pessoal deles, hein? Que foi a justiça que tem que devolver tudo. Mas o Toffoli vai fazer qualquer papel para ver se ele fica bem com o Lula de novo. Tristeza. E é isso. Isso vai ser a nossas custas, como está sendo. Agora, Gerson, não engana ninguém. Né? Nenhum brasileiro que assistiu esse filme tem qualquer dúvida sobre aquilo que aconteceu lá. Pô. Não é porque o Toffoli baixou um decreto que não é que nada disso aconteceu, é que não deixou de acontecer. Não é isso. Me permite fazer uma manifestação sobre o Rogério, que fez aquela pergunta, para não ficar sem resposta. Olha, Rogério, o julgamento dos presos do 8 e 9 de janeiro, ele é um julgamento político. Eu ouvi as imagens que a Bárbara colocou, aqueles advogados, a Gabriela Ritt, o Bruno, o Ezequiel e a Carol, são os 4 jovens, brilhantes, guerreiros, enfrentando todo esse sistema sem apoio da OAB, diga-se passagem, sem apoio da OAB, tem meu reconhecimento, são jovens advogados brilhantes, mas toda a parte técnica que eles estão fazendo até agora, eu não tenho assim esperança que possa dar um resultado jurídico, porque o julgamento será político. 3 foram colocados para julgamento no dia 13, quarta-feira próxima. Não é? Então, 13 e 14. Não sei se dia 14 tem outros réus, mas no dia 13 tem 3 réus. Por que são aqueles 3 réus que foram escolhidos para o julgamento? Será que houve um sorteio? Qual foi o critério? Não sabemos, não é? Mas não tenho esperança de muito resultado positivo em relação a essas pessoas. E eu acho que agora, não sei se ainda vou participar, eu quero deixar uma proposta concreta aos senhores parlamentares que têm representatividade do povo. Eu sugiro a data de 12 de outubro próximo para fazermos uma grande manifestação de verde e amarelo nesse país. Para dizer, olha, nós não fomos no dia 7 por os motivos que já foram expostos, mas nós vamos agora, dia 12 de outubro, é uma data que eu estou gerindo, eu vou convocar? Não, eu não tenho representatividade para fazer essa convocação, eu tenho uma rede social para botar um videozinho a cada mês, aliás, não sei se posso dizer, Gerson, é o @desembargador Sebastião Coelho. Tem lá, eu boto um vídeo a cada mês, boto 3 minutinhos lá para interagir com o pessoal. Mas eu acho que nós tínhamos que, dia 12 de outubro, eu estou deixando essa data como sugestão, para fazermos uma grande manifestação nacional de verde e amarela, ordeira, sem se aproximar de prédio público. Aquelas imagens foram mostradas da orla, da praia no Rio de Janeiro, Paulista, que coisa maravilhosa. 7 de setembro do ano passado, ali é o povo brasileiro ordeiro. Então, essa é uma contribuição que eu quero dar e dizer que eu estou sempre à disposição. Todos nós... Não se despeça Qual é a faixa que você sugere, Sebastião? A faixa é Senado atue para mudar a justiça. Senado Federal, atue imediatamente. Atue. E os senadores, tem senadores que trabalham ali. Só citar o senador Girão, que é um ponta de lança nessa luta.
Tem tem bastante, que dizer, olha... tem quase 30 que são Tem, atores. não, o Roberto Marinho, o Seife, o Magno Malta, são muitos. Eu citei o Girão porque eu tenho mais uma proximidade. Então, agora, veja... Sebastião, antes de você concluir, essa sua ideia, nós vamos fechar o nosso programa com essa sua ideia hoje. Vou voltar a ela daqui a pouquinho. Mas eu não posso privar a nossa audiência da sua opinião sobre um assunto que está nas redes sociais e há muita dúvida, ninguém sabe. Eu sei que você estava presente nesse evento que aconteceu lá no Senado Federal há uma opinião da juíza Ludmila, que nós já entrevistamos aqui no Pingo de Liberdade também, dizendo que os advogados deveriam orientar os seus clientes para não aceitarem aquele acordo com a PGR. E eu queria que você explicasse isso para a gente, ouvindo a opinião, bem curtinho, a opinião que a própria Ludmila coloca, e eu queria que você explicasse qual é a sua visão sobre isso que ela fala. Eu estive, no acordo desse. Primeiro, você confessa algo que você não cometeu, você legitima as perseguições, você deixa de dar trabalho à PGR, que ia ter que ter um trabalho miserável para individualizar a conduta, não vai precisar individualizar nada, porque você já facilitou o trabalho deles confessando. Você facilita o trabalho da Polícia Federal, que não ia conseguir individualizar essa conduta, mas você já facilitou confessando algo que você não fez. Você vai legitimar o Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, tá vendo? Olha quantas pessoas confessaram. Então nós fizemos certo. Jamais se pede desculpas por algo que não se fez, e muito menos se confessa algo que não se fez. E aí, Sebastião, eu sei que você estava presente a esse evento, eu vi a sua fala, mas a nossa audiência talvez não tenha ouvido. Por favor. Eu jamais faria um acordo desse, porque o acordo pressupõe confissão e a pessoa não deve jamais confessar aquilo que ela não fez. Não deve. O segundo ponto é que, além de confessar, você pode ter que indenizar. Quem confessar, eu disse isso e repito para todos, quem confessar e aceitar esse acordo estará impedido de pedir qualquer reparação futura à União, porque na reparação civil, que são instâncias independentes, você pode entrar no juiz de primeira instância e fazer a tua prova, mostrando que você foi injustiçado, mesmo se você for condenado no processo político que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, o acordo é tipo assim, graças a Deus, confessaram, nós estávamos certos. É para limpar o serviço não muito limpo que eles fizeram nesse processo todo. Quem fizer o acordo, eu deixei uma sugestão e digo aqui novamente, o acordo decente é o seguinte, olha, vocês ficaram presos esse tempo todo, vamos apagar tudo, fica pelo tempo que vocês ficaram presos e estão liberados. A Procuradoria vai topar? Não vai topar, eu creio que não. Agora, não confessem nunca, não confessem. Se eles aceitarem um acordo sem confissão, bacana. Se vocês um acordo sem indenização, de 20 reais que seja, vai pagar 20 reais de indenização para o Estado. É indenização. Você deu os motivos para tirar os requisitos de uma indenização sua para o futuro. E mais, veja, o julgamento de terça, 3 réus. Imagina, quase 1.500 pessoas, quantos anos levaria o Supremo Tribunal Federal para julgar essas pessoas todas? Não é verdade? Então, nessa matéria, essa é a minha opinião. Eu jamais confessaria, não sou advogado de ninguém nesse processo. E entendo que quem ficou preso, que teve o sofrimento da sua família, tem que avaliar quanto aguenta, quanto suporta. Pode ser que alguém diga, não, eu quero me livrar disso e vou confessar. Mas nos crimes que é permitido a confissão, o 286 tem a pena de 3 a 6 meses de detenção e o 288 de 1 ano a 3 anos. Como a grande maioria, 99%, são réus primários, a pena máxima seria em torno de 1 ano e 4 meses, no máximo 1 ano e meio, não passaria disso. Não dá prisão de cadeia, de levar para a cadeia, é prisão aberta. E a prisão aberta, o regime dela é menos gravoso do que as condições que eventualmente possam ser acertadas com a Procuradoria da República. Eu vejo que a Gabriela Rita entrou aí agora. Fernão, nós estamos indo para o finalzinho e eu queria resgatar aquela ideia final do Sebastião. Agradeço muito a sua colocação técnica, desembargador, porque a nossa audiência estava querendo saber
como se portar em relação a essa proposta, na minha visão também indecorosa da PGR. Mas, voltando agora ao tema do nosso programa, né, eu vou resgatar o que eu falei lá no início, e o Fernão, com um pouco de sarcasmo, né, colocou: nós somos que temos que dar o grito dos excluídos, né? E eu concordo com o Fernão. Hoje eu me sinto dando esse grito dos excluídos, e eu quero dizer que realmente nós temos fome e sede de justiça, Sebastião. E eu queria deixar com o Fernão as palavras finais e deixar para você o privilégio, Sebastião, de fechar o nosso programa, talvez consolidando essa ideia, essa provocação que você fez. Fernão, e depois Sebastião, para terminar o nosso programa. Não, eu repasso para vocês alguma coisa que eu recebi hoje em um dos grupos que eu frequento, já não sei nem qual. É uma frase do Dzerzhinsky, que foi o criador da ČK, que era a precursora da KGB, né? A primeira polícia política do regime soviético lá em 1920. A declaração dele é esta: quando nós nos aproximamos de um inimigo para matá-lo, não o matamos porque ele seja uma pessoa ruim, mas porque fazemos uso de um instrumento de terror para criar medo nos outros. Esses prisioneiros do 8 de janeiro, né, são isso. É isso que eles são. E essa gente que está prendendo eles tem tanto valor ético quanto o Dzerzhinsky, criador da ČK. A intenção deles é a mesma. Eles não têm dúvida nenhuma, eu afirmo para vocês, eles não têm dúvida nenhuma sobre a culpabilidade dessas pessoas, tanto é que eles estão escondendo todas as provas, destruindo todas as provas da inocência deles, né? De forma sistemática, explícita, né? Na cara da gente, né? Então, é isso, o sentido disso é isso. Eles sabem o que estão fazendo e estão fazendo com este mesmo propósito que o Dzerzhinsky fazia lá em 1920, né? Para criar terror. É só para isso. Sebastião, por favor. Muito bem, eu agradeço a deferência do convite, Gerson. Um prazer participar aqui com vocês. E o debate é bom porque a gente se empolga e vai andando. Bom, dizer para o povo brasileiro: o julgamento dos presos do 8 e 9 de janeiro é um julgamento político em um tribunal ilegítimo. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar essas pessoas. Eu já disse, digo e repito. Portanto, é um julgamento político em um tribunal ilegítimo. Minha proposta para o Brasil: povo brasileiro, vamos vencer o medo. Vamos vencer o medo e sair dessa letargia. Vencer o medo para mudar a justiça, mudar o nosso sistema político, como o Fernão propõe, e no dia 12 de outubro. Essa é a sugestão que eu faço para as lideranças do país, que têm poder de organização. Dia 12 de outubro, nós vamos, sim, colorir esse Brasil novamente de verde e amarelo, pela independência das nossas crianças e pela liberdade do nosso povo. Pela liberdade. Nós agora ainda estamos aqui num programa como esse, mas amanhã vocês podem não estar mais. Vocês são pessoas da mídia, necessitam disso. Se eu não puder participar, para mim não tem nenhum problema. Eu não sou pessoa da mídia. Eu sou simplesmente um servidor público aposentado que estou tentando dar uma contribuição. Então, essa é a proposta que eu deixo para isso. Vamos, hoje é 7 de setembro, temos mais de um mês, dá muito bem, cada um se desloque com seu próprio recurso, pague o ônibus, pague o metrô, não peça o vizinho pague minha passagem, não, senão esse vizinho que pagou R$5 de passagem já pode ser um financiador de ato antidemocrático. E o que nós temos de antidemocrático nesse país é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. O que nós temos de antidemocrático nesse país é a omissão do Senado Federal. O que nós temos de antidemocrático é o senhor Flávio Dino falar todos os dias que a liberdade não é ilimitada, que vai cercear a mídia, regular, e o Congresso não pode embarcar numa dessa. Eu fico indignado de ver os seus deputados
ter vontade de discutir uma matéria dessa. Essa matéria dessa não poderia nem ir à comissão. E nós podemos ser surpreendidos de o presidente da Casa na Câmara, de repente, numa dessas sessões à noite da Câmara dos Deputados, colocar essa matéria para votação sem debate. Não é? Aquele PL que todos nós sabemos, o 2730, salvo engano, que foi amortecido, pode voltar fatiado com dano muito maior ainda. Então, era essa minha manifestação que eu queria deixar para vocês e dizer que estou sempre à disposição que eu possa colaborar. Tá ótimo. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado, Fernão. E a você, a nossa audiência, eu vi um monte de mensagens hoje. Realmente, a presença do Sebastião aqui atraiu, né, a indignação, a vontade de aprender, a vontade de entender, e tem sido essa a nossa contribuição. Fernão, muito obrigado por dedicar esse tempo nesse feriado de 7 de setembro. Sebastião também, e a nossa audiência. Nós estaremos aí semana que vem, se Deus quiser, em mais um Pingo de Liberdade. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, 16 horas, se Deus quiser. Até semana que vem.